Se nós vamos fazer contato com a professora doutora em Relações Internacionais e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, Neuza Bojiquian. Bom dia, Neuza. Bom dia, como vai? A gente sempre diz aqui, estamos bem aí, mas dentro desse atual contexto, né, do que é possível estar. Neuza, a gente tem, estamos aí há pouco mais de um mês das eleições nos Estados Unidos. Essa semana nós tivemos o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden e ontem tivemos a notícia de que o presidente dos Estados Unidos testou positivo para a Covid-19. A essa altura, como você vê o confronto, né, na campanha política para a presidência dos Estados Unidos entre Trump e Biden? Então, Glauco, eu sempre digo que quando a gente tem um presidente Donald Trump, né, concorrendo, é sempre um grande risco, né? Então, guardada, né, essa observação aí, eu devo começar a minha avaliação destacando que o contexto em que se passa realmente essa disputa eleitoral nos Estados Unidos é bastante crítico. Os eleitores estão sendo chamados às urnas diante de três crises, né? A crise da saúde, que agora aí, né, o presidente com a Covid-19, a crise econômica e a crise social. E isso afeta as preocupações e a tendência comportamental dos eleitores de uma maneira bastante significativa, né? O que as pesquisas de intenção de voto mostraram até ontem, né, antes da notícia do presidente estar testando positivo, é que, e guardadas as desconfianças justificáveis depois que se passou em 2016, né, muitos norte-americanos estão propensos a desconfiar das pesquisas, né, especialmente no nível estadual, mas o que diz essa pesquisa, o que dizia, era que, faltando, né, como você falou, aí poucas semanas para a eleição presidencial dos Estados Unidos, que será no dia 3 de novembro, o ex-presidente Joe Biden, o candidato do Partido Democrata, que é um centrista, parte do establishment que eles falam, está atualmente à frente do presidente republicano Donald Trump e em estados bastante importantes da disputa eleitoral. Mas a gente deve lembrar também que sua liderança diminuiu em alguns estados se comparado a algumas semanas atrás, né? Então, Biden chegou a ficar com até 14 pontos de diferença, de vantagem, né? E se levarmos em conta essa eleição de 2016 também, uma nova virada sempre pode acontecer, né? E aí, outro destaque que eu devo fazer é que o sistema eleitoral nos Estados Unidos ele é indireto, então isso, às vezes, a vontade popular, ela nem sempre vai revelar um candidato aí vencedor, né? Então, isso tem que levar em conta qual vai ser a votação desse colégio eleitoral, que é representado pelos senadores, pelos representantes da Câmara, e isso também pode, né, variar aí, né? Esse colégio eleitoral hoje tem 538 votos, né? E que é da Câmara, os representantes, mais os representantes de Washington, D.C., né, que é o Distrito Federal, mais os 100 senadores, e tem que haver um mínimo, né? Esse mínimo aí vai dar 270 votos, metade mais um, é uma maioria simples. Esse é o chamado número mágico, e todo mundo quer alcançar isso, né? Os dois candidatos. E esse número não representa, como eu te falei, né, a maioria de fato. Quem vence a eleição em um determinado estado, que é a instância que define as suas próprias regras, e por isso que é muito confuso tudo isso, leva todos os seus eleitores no colégio eleitoral. Então, isso pode haver N viradas, né? Embora hoje o Biden esteja com uma vantagem. E é uma vantagem boa, né? Que a essa altura maior do que a que Hillary Clinton tinha sobre Donald Trump em 2016. Mas como você disse, né, as pesquisas ali todas acabavam, todas ou quase todas, apontavam para uma vitória da Hillary, inclusive nos estados ali que são considerados chave para a eleição nos Estados Unidos, e isso acabou não acontecendo. Agora, com essa pandemia também, a questão dos votos pelo correio, você acha que tem mais elementos complicadores que podem, na verdade, levar a gente a esperar assim com cuidado, com cautela, até 3 de novembro para arriscar qualquer prognóstico?
Então, esse é um elemento bastante importante que ele surge nesse momento como um medo, né? Quer dizer, é um grande causador do temor hoje entre as autoridades políticas e mesmo entre a sociedade, né? Por quê? Porque se determinados estados já têm essa prática, já fazem isso como regular. Agora, outros estados estão adotando essa prática agora. E justamente nesse momento em que as pessoas, principalmente os eleitores dos democratas, que têm uma tendência a votar à distância, e estão providenciando para fazendo pedido ou já aguardando que essa cédula chegue até seu endereço, isso pode não conseguir chegar a tempo de uma contagem, e aí vai justamente ser levado a tribunal para se decidir se aceita ou não essa cédula. E justamente nesse momento, que haverá uma demanda muito maior pelos votos por correio, o correio nos Estados Unidos está sendo passando, vamos dizer assim, passando por uma mudança estrutural, uma mudança de infraestrutura, justamente nesse momento. E provavelmente essas mudanças que já foram iniciadas, algumas, elas podem muito bem afetar, né, essa chegada, né, ou seja, o processamento dessa forma de votação. Então, eu acho que tem uma preocupação bastante importante aí, né? Existem desconfianças evidentes que mostram que os Correios estariam trabalhando, se não para atrapalhar, mas para não facilitar em nada a vida dos democratas, porque hoje o gestor principal dos Correios nos Estados Unidos é uma indicação do Trump, quer dizer, é um apoiador do Trump, apoiou com uma quantia considerável, né, na campanha presidencial. Então, tudo isso leva a um temor, justamente, e depois isso será resolvido nos tribunais, que aí é um outro fator também problemático. E nesse caso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive já indicou que pode não reconhecer uma eventual vitória de Joe Biden também por conta disso. E a gente lembra, Neuza, daquelas eleições presidenciais do ano 2000, né, em que Al Gore e George Bush tiveram ali uma disputa bastante acirrada, resolvida, no fim das contas, na Flórida, com diversas recontagens de votos, inclusive muita gente entendendo que o Partido Democrata, na época, sairia vitorioso, mas acabaram recuando justamente para preservar, muita gente entende isso, né, para preservar o sistema. E agora a gente tem um presidente que já ameaça esse sistema. Como você vê essa possibilidade do Trump não reconhecer uma eventual derrota? Então, ele está dizendo isso, né? O Trump, ele tem essa marca, né, de ser muito é, explosivo e parece que não, né, ele não segura nenhum termo, né? Essa verborragia dele realmente gera toda essa tensão. Ele está fazendo essas ameaças. Eu vejo isso como uma ameaça à democracia deles, né? E é um valor que eles vendem para o mundo inteiro, né? Como você bem citou aí, né? Em 2000 eles fizeram esse gesto. Isso foi realmente um recuo, né? Um recuo justamente para que no futuro não houvesse retaliação. Porque o Trump pode recorrer a isso, essa decisão pode se alongar, então, em quanto tempo? Então, tem vários cenários aí, a gente talvez não tenha tempo para a gente discutir cada um deles, mas, assim, ele pode, de fato, levar essa questão. Porque os eleitores não votam no dia 3 de novembro, né? Quer dizer, eles votam numa preferência, né, de candidato, mas são, como eu já falei, né, os delegados que votam. E esses delegados só vão votar em dezembro. Quer dizer, então, assim, tudo isso vai postergando, né, vai atrasando todo o sistema. Então, em quanto tempo? Será que em janeiro, em 20 de janeiro, a gente terá um presidente ou não? Ou isso daí vai ser contabilizado, vai levar para ser discutido nos tribunais regionais federais deles, né, que são os circuitos. Esses tribunais estão recheados de indicações dos republicanos, né, especialmente do Trump. Ele tem
teve uma indicação aí enorme se comparado aos 2 mandatos do Obama. Então, assim, tem uma vantagem enorme para ele. Aí, essas decisões vão chegar, provavelmente, à Suprema Corte. Como que a Suprema Corte vai definir isso? A Suprema Corte hoje, ela, inclusive, vai tá preenchida, né, com os 9 ministros ou não? Porque isso também pode atrasar. Será que o Senado vai reconhecer, vai confirmar essa indicação dessa nova ministra que está sendo indicada por ele, que é uma ministra que tem uma tendência conservadora, mas a tendência conservadora, a gente daí não pode afirmar que ela vai decidir, por exemplo, esse tipo de questão. Então, isso tudo, eu digo assim, o que eu vejo hoje é uma grande ameaça a um valor tão caro para os norte-americanos, que é a preservação dos direitos civis, né? E eles estão agora escancarando, se havia algumas evidências, mas todo mundo ficava cheio de dedos para apontar para essas falhas, agora está escancarado, né? Quer dizer, a gente está vendo uma população negra, que é uma população que tende a votar no Biden e que está muito sendo assim, proibida, não proibida, mas assim, dificultada esse exercício de voto dessa população. Então, ou mesmo dos latinos, né? Então, eu vejo isso realmente como uma grande ameaça. Agora, não dá para a gente ainda dizer o que pode acontecer. Eles estão bastante temerosos, é isso que a gente está vendo hoje. E é uma eleição que também pode influenciar o Brasil, né? Já que a gente tem o governo brasileiro de Jair Bolsonaro bastante alinhado com os Estados Unidos, mas em especial alinhado com Donald Trump. No caso de uma derrota do atual presidente dos Estados Unidos, Neuza, como é que você vê a situação do Brasil nesse cenário? Então, é aquela história, né? O nosso presidente, ele acaba fazendo, a nossa diplomacia aí criou um conflito que realmente não está ajudando muito, né? Quer dizer, quando faz uma opção para apoiar um determinado candidato nos Estados Unidos, ele acaba manchando uma postura que o Brasil sempre respeitou isso, de não se meter, né? Não se envolver com a eleição de outros países. E quando ela faz uma opção dessa, normalmente tem um custo aí grande, né? Então, assim, se eu vejo que o Biden eventualmente ganhe lá, ele vai levar em conta realmente esse tipo de manifestação, né? Mas isso, por outro lado, pode ser, a gente pode dizer assim, mas o Biden, ele é um candidato bastante pragmático, né? Deverá ser um presidente pragmático, portanto, ele não vai levar isso em conta, né? Então, assim, o que seria? Então, vamos pensar a vitória do Trump primeiro, né? Então, Trump vencendo, ainda que diante de um Congresso dividido, aí deve haver uma continuidade daquilo que a gente já viu nos últimos 4 anos, né? Quer dizer, a retórica, além de algumas práticas baseadas na marca dos Estados Unidos, primeiro, né? Aquela coisa America First, na acusação contra a classe política tradicional, que assim seria assim, essa política que está aí, eu não reconheço, eu não sou desse time, eu sou um gestor, eu sou um cara de business, né, de negócios, então comigo é maximização de ganhos, de lucros, enfim. Então ele deprecia essa classe política tradicional que ele chama, né? A gente também vê aqui no Brasil. Ele é contra a globalização, supostamente contra essa globalização, as instituições multilaterais, contra a integração da União Europeia, que é um aliado deles, né, tradicional, porque ele apoiou, né, o governo dele apoiou o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia. Ele é contra os acordos plurilaterais de comércio, né, como aquela parceria né, do Pacífico. Ele é contra a imigração, ele é contra as grandes corporações, né, quer dizer, ele tem aí uma rusga, uma briga, né, com as corporações de tecnologia, justamente elas, né, que a gente depois pode falar do papel delas no sistema internacional, contra os acordos ambientais. Ele tirou os Estados Unidos dos acordos climáticos de Paris, colocando os Estados Unidos, então, em total desacordo com o G7, e sendo que é um acordo que tem 195 nações, né, e várias delas, né, a grande maioria já ratificou esse acordo, e ele retira os Estados Unidos disso. Ele é profundamente cético em relação aos regimes percebidos como oneradores ou restritivos dessa liberdade de ação norte-americana. Isso sempre houve, mas agora com ele fica muito mais acentuado, pelo menos em termos de retórica, né? E contra os temas sobre direitos humanos, a democracia, que a gente já falou, ele demonstrou que prefere negociações transacionais e bilaterais,
né, que é aquela ideia do vamos dividir para né, ganhar, para a gente reinar, para a gente imperar mesmo, né? É essa busca assertiva pela maximização dos ganhos do país. Isso fica muito evidente com o Trump. Ele deve continuar com tudo isso, né? Mostrando esse lado protecionista. A gente viu aí com relação ao álcool, com relação ao etanol, que são commodities que o Brasil realmente vende para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é importante nesse equilíbrio aí da balança comercial. No entanto, com o Trump a gente sofreu, né, umas ameaças. Essas ameaças podem ser levadas adiante. Agora a gente viu uma negociação muito desequilibrada por parte do nosso Ministério das Relações Exteriores, que fez concessões muito importantes para eles, demonstrando que está ajudando o Trump nessa campanha, né? E isso pode tornar um jogo muito mais duro também, não só com o Brasil agora, né? Para mostrar agora é a eleição, mas no futuro, né? Quer dizer, vai tentar tirar ainda mais. E eu vejo também, por exemplo, com a vitória do Trump, você podia me perguntar com relação à China, né? Também vai ser um jogo mais duro contra a China, né? Como a China tende a ser o vilão do sistema internacional, né? Na percepção dos Estados Unidos, o Trump pode querer imprimir aí uma marca anti-China. Eu vejo na segunda gestão dele, no segundo governo. Para ele, sobretudo, a China seria responsável por essas externalidades negativas, né, trazidas pelos acordos internacionais, conforme eu já falei, que ele tem como inimigo, né? Aí também a gente poderia falar um pouquinho da política monetária, né, que com essa taxa negativa de juros, os investimentos tendem a ir para o mercado acionário, então para eles acaba sendo, né, tendo um reflexo aí nessa recuperação da economia, né, e então as ações tendem a valorizar de uma maneira mais forte. Para o Brasil, apesar dessa ligação entre o presidente norte-americano e o presidente Bolsonaro, o governo Trump deu mais motivos para desconfiança da sua relação com o Brasil. Isso é um fato mesmo. Então, não tá dado que o Brasil vai ter vantagens com o Trump no governo, né? O próprio Trump, por exemplo, colocou o Brasil como um exemplo negativo no combate à Covid-19, né? Quer dizer, isso daí, nossa, devia ter melindrado muito o nosso governo, né? Que não se esperava que ele fizesse isso, né? E além disso, nas últimas semanas, né, a gente viu aí conforme foram essas negociações aí. A primeira concessão foi em relação ao aço. Como sabemos aí, em 2018 houve aquele entendimento entre os dois países de modo que o Brasil assegurasse um limite aí de exportação de aço para os Estados Unidos, sem ser taxado naquela tarifação nova que ele coloca de 25%, que é super alta, né, para os padrões deles. Só que há poucas semanas isso daí o nosso chanceler ele concordou, né, em cortar aí, sei lá, acho que foi 70%, 80% de importação do produto brasileiro. Então isso daí é um problema para a gente, né? Mas isso vai ser desfeito em dezembro. Será que vai ser mesmo? Então assim, a gente não tem muita segurança com isso, né? Esse arranjo supostamente será revisto, mas eu não dou como, né, que será de fato. Uma vez que você implementa uma regra, é difícil você voltar atrás, né? Ainda que essa regra seja transitória, né? Dita como transitória. A segunda concessão é o etanol. Conforme você já deve ter falado aqui na rádio, havia uma expectativa aí de que se revogasse a isenção tarifária para a importação de etanol dos Estados Unidos, né? Do que o governo estabeleceu em 2019 e que venceu agora no mês passado. No entanto, o que a nossa diplomacia vai lá e negocia? Um acordo que permite que os Estados Unidos exportem um volume ainda maior de sei lá, milhões de galões de etanol isento de direitos aduaneiros, ou seja, sem tarifação nenhuma, entra zero aqui. O chanceler Ernesto Araújo, ele justificou essa concessão com base em um suposto futuro acordo de exportação de açúcar do Brasil para lá. Nunca aconteceu isso, quer dizer, não é agora que deve acontecer, né? Então, isso tudo é muito difícil. A terceira concessão que eu acho que vale aqui a gente colocar, isso ficou todo mundo muito indignado, né, nas semanas passadas aí, diz respeito à concessão feita pelos nossos negociadores ao governo do Trump na indicação do nome para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso também é uma coisa que assim, fugiu da regra completamente. Ele indicou um trumpista lá, o Maurício Claver Carone, que é o formulador, todo mundo sabe, quem acompanha ele é o formulador das políticas do governo Trump para Venezuela e Cuba. Quer dizer, então isso mexe no nosso espaço aqui de América Latina, né? O governo Trump, ele queria expandir a influência norte-americana na região e bloquear a influência da China. Ele conseguiu com isso, né? Quer dizer, e o Brasil ajudou, o Brasil foi lá e empurrou para ele. Por que eu estou falando que o Brasil ajudou?
ele passou, porque o Trump passou por cima da regra que existia desde a fundação do banco, que foi lá no final da década de 50, de que sempre teria um latino-americano na presidência do banco. E isso aconteceu até então. Agora, não vai acontecer mais. Quer dizer, o Trump, ele foge dessa regra e o Brasil poderia ser o próximo, né? Desde que a gente viu passar por lá, passou um chileno, passou um uruguaio, passou um colombiano, depois passou acho que foi um mexicano, não tenho certeza, preciso checar. Porém, diante da decisão do Trump de indicar esse nome de confiança deles, o Brasil não apenas recuou dessa possibilidade, como ainda jogou areia na articulação que estava havendo entre a Argentina e o México, para emplacarem um nome. Então, isso tudo é algo que mostra que essa relação ela vai continuar sendo desequilibrada numa eventual recolocação aí do Trump. E se o Biden for eleito, né? Essa é a sua pergunta. Quais as mudanças que podem ocorrer aí na política externa de um modo geral e aí especialmente em relação ao Brasil? O Biden, né? Esse viés protecionista que é marca do Trump, ou que pelo menos ele retoricamente sempre traz aí de uma forma, e ele tem feito muitas práticas mesmo que mostra isso, os Estados Unidos sempre tiveram alguns instrumentos de barreiras que foram colocadas e eram políticas unilaterais, isso o mundo inteiro sabe disso, né, e sempre existiu de fato. Só que com o Trump ele escancara isso, ele diz muito claro para que ele veio, o jogo vai ser maximizar os ganhos dos Estados Unidos, né? Então, assim, eu tive um professor de finanças na faculdade que ele dizia assim, qual é o objetivo da empresa? A gente falava lucro, ele falava, não, maximizar os lucros. Eu acho que na política o Trump é isso, já que ele vem da área de negócios, é maximizar os ganhos para os Estados Unidos. Não é apenas ganho, tem que ser realmente no nível máximo. Então, assim... Se a gente pensar no Biden, a expectativa é que seu governo volte mais para o modelo tradicional, que é aquela reaproximação com os aliados tradicionais, né? Leia-se Europa, principalmente, reaproximação com as instituições multilaterais, que eu também acho que ele pode fazer esse aceno, ele vai voltar, é claro que com uma política, com uma orientação de rever algumas práticas, mas ele vai se aproximar para negociar. Eu acho que ele vai sentar à mesa de negociação e ele não vai ficar depreciando essas organizações, essas instituições multilaterais, né? E com Biden, por ele ser mais pragmático, essa guerra comercial com a China, ela pode sim ser arrefecida, eu acho, né? Quer dizer, isso também a gente não sabe, porque tem uma mudança estrutural hoje na economia norte-americana que a gente tem que levar em conta, mas a tendência me parece que é essa, né? Com relação ao Brasil, né? Justamente por uma conduta menos confrontacional com a China, pode não ser bom para o Brasil, porque o Brasil é aquela história, né? Ele está fazendo concessões, mas enquanto tem uma briga entre Estados Unidos e China, o Brasil ele tende a se alimentar desse que sobra, né? Esse residual aí que sobra de comércio. Então, ele está no jogo. Agora, se há uma aproximação, ou se há um entendimento, não digo aproximação no sentido assim, vão ser parzinhos, mas uma vontade maior de sentar para negociar e tirar essa tensão do ar, um pouco diminuir isso, eu acho que para o Brasil, sobretudo no que diz respeito ao setor agrícola, pode não ser o melhor dos mundos, né? Pode não ser o ideal aí, uma reaproximação aí dos Estados Unidos e China, ele pode fazer com que os chineses passem novamente a comprar commodities como a soja, a carne dos norte-americanos, né? E aí as empresas JBS, Marfrig, BRF, né, essas todas aí poderiam perder mercado, né? E aí, para quem está interessado nas bolsas de valores, como é que fica isso, né? Elas também perdem valor. E como que o nosso governo tende a alimentar um relacionamento tenso com a China, né? Eu diria, aí fazendo esse destaque, apesar dos esforços de algumas autoridades brasileiras, a gente tem visto também aí, né, para fazer um contraponto, para evitar problemas com o maior parceiro comercial, né, do país, na questão agrícola, os chineses podem endurecer, sim, nas relações com o Brasil, né? E aí tem isso, né, os conflitos diplomáticos que eu falei logo no começo. Jair Bolsonaro ele já se posicionou a favor do Trump
e descumprindo, né, essa espécie de protocolo diplomático. Então, os líderes de outros países não falam de eleições. Toda vez que se tentou falar disso, houve problemas. Então, fica estremecido, fica aquele jogo de ataques. Então, isso dificulta. Se não dificulta, não facilita nada, né? E nós, no Brasil, para fazer comércio, a gente sabe, a nossa representação no comércio é pequena, mas desse pequeno, tem determinados setores que eles são estratégicos, e é nisso que talvez a gente perca aí, tanto com um, tanto com o outro. Então, eu digo assim que o Brasil tá com problemas, viu? Para não falar outra coisa. São Inclusive, relações quando o deputado bastante... federal Eduardo... São relações entre dois presidentes aí que têm posturas, digamos, né, Neuza, bastante peculiares, o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Neuza, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente volta a conversar sobre esse conturbado processo eleitoral nos Estados Unidos. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Até logo para vocês. Um bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a professora doutora em Relações Internacionais, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, Neuza Bojiquian. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.